Bom dia, tudo bem? Bom, eu vou começar a série que eu falei pra vocês, né? De mostrar pra vocês como é que a arquitetura e o transtorno do espectro autista podem se relacionar, como é que o ambiente se relaciona com esses indivíduos que têm esse transtorno e como que ele pode agir de forma direta, né, para atenuar os sintomas de crise e pode potencializar todas as questões que são trabalhadas nas terapias com os autistas. Vou contar para vocês porque que eu me interessei por isso, né, a minha história. Eu tenho 2 filhos, a Clara, que é neurotípica, ela tem 9 anos, e o Heitor, de 4 anos, que quando ele tinha 1 ano e meio, ele tinha um desenvolvimento normal, tive uma gravidez normal, uma gestação normal. Aí com 1 ano e meio, o Heitor falava em torno de umas 15 palavrinhas, que é o normal, né, pro marco de desenvolvimento da idade, e ele parou de falar. E aí eu fiquei, assim, eu já tinha uma experiência, trabalhei em hospital há muito tempo, né, e eu já tinha visto alguns casos, assim. Eu falei, gente, eu acho que isso é autismo, né? E fiquei desesperada, assim, porque não é simplesmente, é autismo para mãe, né? Isso é muito tenso, porque é uma criança que até então teve um desenvolvimento típico, né? E aí parou de falar. Só que nisso coincidiu com a pandemia. Então muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E aí eu fui procurar um profissional. Primeiro eu procurei uma fono. E aí ela me falou, bom, eu acho que ele tem transtorno de desenvolvimento de linguagem. Começamos a fazer fono, né? Passamos por um neuro, super capacitado, um professor, sabe? Um cara super, super aí. E ele olhou o Heitor, porque o Heitor, até então, ele tinha foco, ele olhava para as pessoas, ele tem um sorriso social, né? Tem crianças que são muito nítido o autismo, né? São crianças não verbais mesmo, que não olham para você, né? Que você chama e a criança não atende. E até então, naquele início, o Heitor ele ainda tinha algumas questões assim bem típicas, sabe? Ele estava brincando de forma organizada, ele só tinha parado de falar. Então, durante quase um ano, a gente tratou o transtorno de desenvolvimento de linguagem. Eu fui nesse primeiro fono que falou que ele não era autista. Procurei mais um outro que também não era autista. E aí ele fazia terapias de especialidades, assim, para incentivar a linguagem até então, né? Musicoterapia, fazia terapia ocupacional e fazia bastante fono. Só que com o passar desse tempo, quando ele estava quase perto dos 3 aninhos, assim, as estereotipias começaram a aumentar muito. O que são as estereotipias? Eles fazem os flaps com a mãozinha, né? Pulando bastante, sabe? E o foco dele já tinha mudado bastante, né? Então a gente chamava ele já, nem sempre ele atendia, a gente direcionava para uma atividade, ele não ficava. E aí eu falei, não pode ser, né? A gente precisa intensificar as terapias e para isso eu preciso de um diagnóstico, não pode ser só transtorno de desenvolvimento de linguagem isso. Fomos numa outra neuro, uma pessoa muito experiente também, e aí ela diagnosticou, né? Ela falou, não, existe mesmo um transtorno do espectro autista e vou dar o diagnóstico para vocês poderem começar as terapias ABA, que é a terapia comportamental, né? Que vai trabalhar todas as questões de comportamento, de hábito, para que a criança consiga se desenvolver e ser funcional. Isso é muito complexo eu explicar aqui o que é a terapia ABA, né? E também é muito complexo falar sobre o TEA. Eu só consigo falar do TEA relacionado ao meu filho, porque por ser um espectro, ou seja, né, o transtorno, ele se dá de forma diferente em cada indivíduo, né? Ele se manifesta de forma diferente em cada indivíduo e vai variar muito o nível, né, de cada indivíduo em relação às terapias que estejam fazendo, né? Hoje o Heitor,
Eles não me deram exatamente qual que é o nível dele, mas estudando, né, ele tem um nível 2, eu acredito, porque ele ainda não tá dentro dos marcos de desenvolvimento, ele tem muita dificuldade ainda de linguagem, tá falando, ele fala, ele se comunica, né, mas ainda tem a ecolalia, ele repete muitas coisas, e as psicólogas que aqui me seguem, se quiserem também me ajudar aí a falar sobre isso, eu acho que elas são até mais especializadas do que eu. Tenho algumas psicólogas amigas aqui. Mas eu falo de uma posição de mãe, né? E como eu vejo isso, né? O autismo, ele não define a pessoa. Mas com certeza nós teremos mais dificuldades para trabalhar em vários aspectos da vida. O que isso pode vir a implicar? Por exemplo, tem alguns lugares que a gente evita ir. E a gente foi conhecendo isso através do Heitor, né? Então, assim, nós somos paulistanos. O que a gente faz? Final de semana, quando não dá pra ir num parque, alguma coisa assim, geralmente a gente vai no shopping pra comer alguma coisa, comprar alguma coisa, né? Shopping é um ambiente extremamente agressivo para os autistas. Extremamente. A gente já teve que sair, em várias situações, tivemos que sair de shopping porque ele não consegue ficar ali, ele começa a chorar, né? Ele tem crise. E aí, eu como arquiteta, eu comecei a ter essa percepção, assim, falei, gente, mas o que acontece, né? Porque é um ambiente amplo, né? Nem sempre a gente tá num lugar lotado no shopping, nem sempre é um shopping lotado. Por que isso acontece sempre? Restaurantes, a mesma coisa. Então, a gente começa a mudar alguns hábitos. E isso impacta, claro, toda a dinâmica, a rotina das famílias, né? Então, eu fui começar a estudar o que o ambiente, o espaço pode agir, né, para ajudar essas pessoas, esses indivíduos, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque é uma pesquisa ainda bem... a gente não tem muito material sobre isso, né? Mas o que eu encontrei aqui, que eu vou comentar, eu acho que é de bastante interesse, sabe? Tanto para quem faz arquitetura hospitalar, né? Porque já era um âmbito que eu já trabalhei, que eu já trabalhava o ambiente como agente de cura. A gente sempre trabalhava com psicologia ambiental, com a questão das cores, né? De textura, de acessibilidade, né? Isso se aplica também para quem é TEA, mas para o TEA a gente vai trabalhar mais as questões sensoriais. Por quê? Esses indivíduos, né, os autistas, eles têm transtorno sensorial e transtorno de processamento. O que é o transtorno sensorial? Eles leem o ambiente de uma forma diferente. Os detalhes chamam muito mais atenção para eles. Então, quanto mais detalhes eu tiver no meu espaço, mais exaustivo vai ser para os autistas lerem esses ambientes e decifrarem qual que é o comportamento esperado que eles tenham nesse espaço, entendeu? Então, por exemplo, um shopping ele é cheio de informação, ele é cheio de luz, ele é cheio de barulho, né? Então, a gente vai trabalhar todas as questões de sentidos, né? Visão, olfato, paladar. Eles têm muitas questões com ruídos, né? Então, a questão de atenuar ruído é muito importante para eles. E aí, eu até fiz uma colinha aqui. Porque o cérebro deles... os sentidos deles funcionam de uma forma normal, né? É claro, tem algumas pessoas que têm algumas comorbidades, né? Que aí tem dificuldade de escutar e tudo mais, mas aí é outra questão. O meu filho, por exemplo, ele escuta perfeitamente bem, ele vê perfeitamente bem, ele tem os sentidos funcionando normalmente. Porém, o cérebro dele assimila as informações de maneira diversa, né? E é isso que os espaços têm que ser muito mais simples, legíveis, né? Que tem uma legibilidade muito mais fácil, ou seja, o indivíduo precisa olhar o espaço precisa dizer por si só.